Um visitante raro do espaço profundo atravessa nosso sistema solar. O objeto 3I Atlas. Gigantesco, possivelmente com 20 quilômetros de diâmetro e viajando a mais de 240 mil quilômetros por hora, ele supera o famoso Oumuamua. Astrônomos do mundo todo observam sua trajetória, o brilho incomum e a névoa que o envolve, levantando a dúvida: seria apenas uma rocha gelada ou algo muito mais extraordinário? Algo extraordinário aconteceu nos céus no final de junho de 2025. Astrônomos detectaram um objeto misterioso cruzando nosso sistema solar em uma velocidade inacreditável. Não era apenas mais uma rocha espacial ou um cometa. Esse visitante veio de fora do nosso sistema solar, tornando-se apenas o terceiro objeto interestelar confirmado já descoberto. O objeto, agora oficialmente nomeado como 3I Atlas, deixou a comunidade astronômica em estado de euforia. Quando surgiu pela primeira vez nos dados dos telescópios, ninguém sabia exatamente o que estava observando. Seria apenas mais um asteroide, um cometa ou algo completamente novo? À medida que mais observações foram feitas, uma coisa ficou absolutamente clara: esse objeto não era da vizinhança. O que torna essa descoberta tão incrível é a raridade de visitantes interestelares. Há séculos, escaneamos os céus, catalogando milhares de asteroides e cometas que orbitam nosso Sol. Mas objetos vindos de outros sistemas estelares são descobertas excepcionalmente raras. Antes de 2017, não tínhamos confirmado nenhum. Agora, com o 3I Atlas, encontramos o terceiro em menos de uma década. Isso não é apenas uma rocha espacial aleatória passando por aí. É um mensageiro vindo de outra estrela, carregando segredos sobre mundos distantes que talvez jamais possamos visitar. A história de como o encontramos, o que ele pode ser e para onde está indo, parece um romance policial cósmico, cheio de reviravoltas que tem feito astrônomos virarem noites colados aos seus telescópios. Viajando a cerca de 244 mil quilômetros por hora, o 3I Atlas nos oferece uma oportunidade rara e preciosa de estudar material vindo de fora do nosso sistema solar. É como receber um pacote vindo de um lugar onde nunca estivemos, um presente científico entregue através do vazio interestelar. A história do 3I Atlas começou em uma noite aparentemente comum, entre os dias 25 e 29 de junho de 2025. O sistema Atlas, sigla para Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, estava realizando seu trabalho rotineiro, escaneando automaticamente o céu noturno em busca de objetos que pudessem representar risco à Terra. Com telescópios potentes posicionados no Havaí e na África do Sul, esse guardião automatizado nos observa dia e noite, à procura do inesperado. E foi exatamente o inesperado que ele encontrou. A princípio, o objeto parecia apenas um ponto tênue se movendo contra o pano de fundo das estrelas. O sistema marcou o objeto como interessante, mas não necessariamente extraordinário. Apenas mais uma rocha espacial a ser adicionada ao catálogo crescente de objetos próximos à Terra. Inicialmente, recebeu a designação sem graça de 11PL3E. Apenas uma sequência de caracteres em um imenso banco de dados celeste. Mas então, na terça-feira, 1º de julho, astrônomos usando um telescópio no Chile notaram algo estranho. O objeto não seguia um caminho comum. Sua trajetória parecia errada. Estava se movendo rápido demais, e sua órbita não fazia sentido se fosse parte do nosso sistema solar. Observações feitas nos dias 1º e 2 de julho confirmaram as suspeitas. O objeto não estava orbitando o Sol como os demais. Ele apenas passava por aqui. A virada veio de uma fonte inesperada. Um astrônomo amador chamado Sam Dean resolveu vasculhar imagens antigas feitas pelo telescópio Atlas no final de junho. E lá estava ele, o mesmo objeto registrado dias antes, fornecendo dados cruciais sobre sua trajetória pelo céu. Essa descoberta permitiu aos cientistas calcular com muito mais precisão a sua rota. Na noite de quarta-feira, o Minor Planet Center, organização oficial responsável por rastrear objetos no nosso sistema solar, já havia recebido mais de 100 observações confirmadas de telescópios do mundo inteiro. Alguns astrônomos relataram até sinais de que poderia se tratar de um cometa, com uma tênue nuvem de gás e poeira ao seu redor. Com tantas novas informações, os cientistas estavam confiantes o suficiente para dar um nome oficial. O 3I indica que é o terceiro objeto interestelar já confirmado, e Atlas,
homenageia o sistema de telescópios que o identificou pela primeira vez. Paul Chodas, diretor do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra, no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, explicou que o objeto está se deslocando em uma velocidade inacreditável. Não há dúvida, ele veio do espaço interestelar. Ao traçar sua órbita de volta, ela parece vir da direção geral do centro galáctico. Com certeza veio de outro sistema estelar, embora ainda não saibamos de qual. A confirmação de um terceiro visitante interestelar em menos de 10 anos fez os astrônomos começarem a questionar se esses objetos são muito mais comuns do que imaginávamos. Talvez nossa tecnologia, agora aprimorada, esteja finalmente nos permitindo detectar visitantes que sempre passaram silenciosamente por nossa vizinhança cósmica. O 3I Atlas chama a atenção dos astrônomos principalmente por sua velocidade impressionante, cerca de 244 mil km por hora, muito acima da média dos objetos que orbitam o Sol. Esse ritmo seria suficiente para percorrer a distância da Terra à Lua em pouco mais de 1h30. A rapidez, por si só, já indica que ele não pertence originalmente ao nosso sistema solar. Ao analisar sua trajetória, os cientistas perceberam que, ao contrário dos cometas e asteroides locais, o 3I Atlas não forma uma órbita ao redor do Sol. Sua rota aponta diretamente para o espaço interestelar, sugerindo que ele veio de muito além, talvez da direção do centro da Via Láctea, embora a estrela exata de origem ainda seja desconhecida. Outro fator que desperta curiosidade é seu brilho. Segundo a análise do astrônomo Avi Loeb, o objeto reflete uma quantidade de luz incomum para corpos desse tipo. Isso levanta duas possibilidades. Ele pode ser extremamente grande ou possuir uma superfície excepcionalmente reflexiva. Se sua superfície for semelhante à dos asteroides escuros que conhecemos, seria necessário que o 3I Atlas tivesse cerca de 20 km de largura para refletir tanta luz. Isso o tornaria colossal em comparação com outros visitantes interestelares, como o Oumuamua, com apenas 100 metros, e o cometa Borisov, com cerca de 400 metros. Caso essas estimativas estejam corretas, o 3I Atlas pode ser dezenas de vezes maior que os visitantes anteriores. Essa possibilidade o coloca em uma categoria especial e o torna ainda mais intrigante para os astrônomos, que veem nele uma oportunidade única de estudo. Além do tamanho, há indícios de que ele apresenta comportamento semelhante ao de um cometa. Alguns telescópios detectaram uma tênue coma, uma nuvem de gás e poeira que o envolve. Isso sugere que, ao se aproximar do Sol, ele possa desenvolver uma cauda mais visível, revelando detalhes importantes sobre sua composição. Outro ponto marcante é sua órbita incomum. Enquanto a maioria dos corpos do Sistema Solar segue um mesmo plano orbital, o 3I Atlas cruza esse disco em um ângulo bastante inclinado. Esse detalhe reforça a ideia de que ele não se formou junto com os planetas e asteroides locais. Em resumo, o 3I Atlas não é apenas mais um objeto cósmico. Ele pode ser considerado uma verdadeira cápsula do tempo vinda de outro sistema estelar, carregando informações valiosas sobre mundos que jamais observamos diretamente. Cada nova observação feita pelos telescópios oferece pistas inéditas sobre o universo, além do alcance do nosso Sol. Para entender por que o 3I Atlas deixou os astrônomos tão animados, é importante lembrar que a confirmação de objetos vindos de fora do Sistema Solar é algo muito recente. Até 2017, nunca havíamos registrado nenhum visitante interestelar, e todos os corpos observados pertenciam apenas à nossa vizinhança cósmica. Essa história mudou em 19 de outubro de 2017, quando o telescópio Pan-STARRS, no Havaí, detectou um objeto peculiar. Ele foi batizado de Oumuamua, que significa mensageiro de longe, em havaiano. Seu formato era enigmático, podendo lembrar um charuto ou uma panqueca achatada, e seu movimento intrigava os cientistas. Oumuamua refletia a luz solar de forma irregular, o que fazia seu brilho variar bastante enquanto girava. Mas o que realmente surpreendeu foi sua aceleração ao deixar o sistema solar. Em vez de desacelerar com o afastamento da gravidade do Sol, ele ganhou velocidade de maneira inesperada. A explicação mais aceita foi a desgaseificação, ou seja, a liberação de gases invisíveis que atuariam como um motor sutil. No entanto, alguns astrônomos, entre eles Avi Loeb, sugeriram hipóteses mais ousadas,
como a possibilidade de ser uma vela de luz artificial ou até mesmo uma espaçonave. Oumuamua acabou se afastando rápido demais, antes que pudéssemos estudá-lo com maior precisão, deixando muitas perguntas sem resposta. 2 anos depois, em agosto de 2019, um novo visitante interestelar foi identificado. O cometa 2I Borisov, descoberto pelo astrônomo amador Gennady Borisov. Diferente do Oumuamua, ele era claramente um cometa, com uma cauda visível e comportamento semelhante aos cometas do nosso próprio sistema solar. O Borisov pôde ser estudado de forma mais detalhada porque foi detectado antes de sua aproximação máxima com o Sol. Os astrônomos calcularam que ele tinha cerca de 400 metros de diâmetro e era composto de materiais semelhantes aos dos cometas da região externa do sistema solar. Essa semelhança sugeria que os processos de formação cometária poderiam ser comuns em diferentes sistemas estelares. Esses 2 visitantes deixaram impressões contrastantes. Enquanto Oumuamua parecia completamente diferente de qualquer coisa já observada, Borisov parecia incrivelmente familiar. Juntos, eles levantaram novas questões sobre o que podemos considerar típico ou anômalo quando falamos de objetos vindos de outros sistemas. Agora, com o 3I Atlas, os astrônomos têm um terceiro exemplo para comparação. Em menos de uma década, 3 visitantes interestelares foram detectados, após séculos sem registro de nenhum. Isso levou os cientistas a suspeitarem que esses objetos podem ser muito mais comuns do que imaginávamos, mas só recentemente tivemos tecnologia suficiente para identificá-los. O 3I Atlas está atravessando nosso sistema solar em uma jornada única e impressionante. Em julho de 2025, ele viaja a mais de 244 mil km por hora, localizado a cerca de 3,8 vezes a distância da Terra em relação ao Sol, posicionando-se além da órbita de Marte, mas ainda dentro do cinturão de asteroides. Esse movimento não se assemelha ao dos objetos comuns do sistema solar, pois sua rota não é circular ou elíptica. Diferente dos corpos celestes locais, o 3I Atlas segue uma trajetória hiperbólica, uma passagem de mão única que o levará para fora do sistema solar sem retorno. Se fosse possível rastrear sua origem, sua rota apontaria para o centro da Via Láctea. Contudo, descobrir a estrela exata de onde veio é praticamente inviável, já que em milhões de anos de viagem, as posições das próprias estrelas mudaram. Por essa razão, sua origem permanece um mistério, perdida no tempo e na imensidão espacial. O que se sabe com certeza é que ele terá encontros significativos em breve. Em 3 de outubro de 2025, passará próximo a Marte, oferecendo aos astrônomos a oportunidade de observar como a gravidade marciana pode alterar sua trajetória. Poucos dias depois, em 23 de outubro, atingirá o periélio, seu ponto mais próximo do Sol. Mesmo nesse momento de maior aproximação, o 3I Atlas estará ainda a uma distância segura, cerca do dobro da que separa a Terra do Sol. Isso tem 2 consequências importantes. Primeiro, ele não será aquecido de forma intensa, a ponto de se fragmentar, caso seja um cometa frágil. Segundo, não oferece nenhum risco para a Terra, que estará do lado oposto do Sol quando esse evento ocorrer. Em dezembro de 2025, ele passará por sua maior aproximação com a Terra, mas ainda assim, em condições absolutamente seguras. Após isso, retomará sua longa jornada para fora do sistema solar, acelerando à medida que se afasta da gravidade solar. Esse movimento simboliza sua breve visita antes de desaparecer novamente no espaço interestelar. O mais fascinante sobre o 3I Atlas é seu caráter de visitante cósmico. Formado ao redor de outra estrela bilhões de anos atrás, ele vagou pelo vazio interestelar durante milhões de anos até, por acaso, cruzar nosso caminho. Logo, partirá sem deixar rastros práticos para nós, levando consigo apenas o registro silencioso de sua curta passagem pelo Sol e pelos planetas, um testemunho que talvez nunca seja lido, a menos que um dia encontre outro sistema habitado capaz de detectá-lo. A descoberta do 3I Atlas representa muito mais do que uma curiosidade astronômica. Trata-se de uma oportunidade única para avançar no entendimento da formação de sistemas planetários na galáxia. Até pouco tempo, só podíamos estudar o nosso próprio sistema solar para compreender como planetas, asteroides e cometas se formam. Agora, com esse visitante interestelar, temos acesso direto a um fragmento de outro sistema estelar, algo comparável a examinar uma rocha de Marte,
sem precisar enviar missões espaciais até lá. O 3I Atlas se destaca por seu tamanho, que parece ser maior do que os de Oumuamua e Borisov, os dois objetos interestelares anteriores já identificados. Essa dimensão maior possibilita observações mais ricas e detalhadas, permitindo espectros de melhor qualidade e análises de sua composição com maior precisão. Caso seja confirmado como um cometa, como sugerem os primeiros indícios, os cientistas poderão comparar sua mistura de gelo, poeira e gás com a dos cometas do nosso sistema solar, investigando se os ingredientes da vida, como moléculas orgânicas e água, são comuns em outros sistemas ou se são uma particularidade do nosso. Outro ponto fundamental é que o objeto foi detectado cedo em sua trajetória. Diferente de Oumuamua, descoberto quando já se afastava, o 3I Atlas ainda está em aproximação. Isso dá aos astrônomos meses preciosos para observá-lo antes, durante e depois de sua passagem pelo periélio, permitindo coordenar esforços entre diferentes telescópios terrestres e espaciais. A tecnologia atual amplia ainda mais essa oportunidade. Em 2017, quando Oumuamua foi observado, o telescópio espacial James Webb ainda não estava ativo. Hoje, com o Webb em operação e com outros instrumentos avançados disponíveis, existe a chance inédita de analisar esse visitante em profundidade, obtendo dados sem precedentes. Além das análises científicas diretas, o 3I Atlas também levanta uma questão essencial. Quão comuns são os objetos interestelares? Antes de 2017, acreditava-se que seriam detectados apenas a cada poucas décadas. No entanto, em menos de 10 anos já foram confirmados 3, o que sugere que eles podem passar pelo nosso sistema muito mais frequentemente, talvez várias vezes por ano. O motivo de não os vermos antes pode estar ligado ao seu pequeno tamanho ou à distância excessiva em relação à Terra. Se essa frequência for real, significa que sistemas planetários em toda a galáxia estão constantemente ejetando fragmentos para o espaço interestelar. Isso tem implicações profundas, indicando que a formação e a evolução de sistemas como o nosso envolvem a expulsão rotineira de material. Compreender esse processo pode revelar padrões universais da dinâmica cósmica e oferecer pistas valiosas sobre a distribuição dos elementos que permitem a existência da vida. A descoberta do objeto interestelar, 3I Atlas, representa uma oportunidade inédita para aprofundar o conhecimento sobre a formação de sistemas planetários na galáxia. Diferente de épocas anteriores, em que apenas o sistema solar podia ser estudado nesse contexto, agora temos acesso direto a fragmentos vindos de outras estrelas, comparável a analisar uma rocha de Marte, sem a necessidade de enviar missões espaciais. O 3I Atlas se distingue pelo tamanho, aparentemente maior que o de Oumuamua e Borisov, os dois visitantes interestelares já registrados. Essa característica amplia as possibilidades de observação, permitindo espectros mais detalhados e análises precisas de sua composição. Se for confirmado como cometa, poderá revelar se a mistura de gelo, poeira e gases, incluindo água e moléculas orgânicas, é universal ou exclusiva do nosso sistema, ajudando a compreender a presença dos ingredientes essenciais à vida em outros cantos da galáxia. Outro aspecto relevante é o momento da detecção. Ao contrário de Oumuamua, descoberto em fase de afastamento, o 3I Atlas foi identificado ainda em aproximação. Isso concede meses valiosos para acompanhá-lo antes, durante e depois do periélio, permitindo uma campanha coordenada de observação entre telescópios terrestres e espaciais. O contexto tecnológico atual também favorece o estudo. Quando Oumuamua foi detectado, o telescópio espacial James Webb ainda não estava em operação. Hoje, com esse e outros instrumentos de ponta, há a chance inédita de realizar análises profundas, fornecendo dados sem precedentes sobre um objeto interestelar. Além do valor científico direto, surge uma questão maior. Com 3 detecções em menos de 10 anos, será que esses objetos são muito mais comuns do que se pensava? A frequência sugere que sistemas planetários em toda a galáxia ejetam regularmente fragmentos para o espaço interestelar. Esse processo, antes subestimado, pode ser parte essencial da dinâmica cósmica e indicar padrões universais na evolução de sistemas estelares. Se confirmado, o 3I Atlas reforçará a ideia de que a galáxia está repleta de vestígios de outros mundos,
espalhando pistas fundamentais sobre a origem da vida. Quando objetos vindos de fora do sistema solar são detectados, surge inevitavelmente a questão: poderiam ser artificiais, criados por inteligência extraterrestre? Essa hipótese, embora pareça ficção científica, já foi levantada por cientistas de renome, como Avi Loeb, de Harvard. Em 2017, ele ganhou destaque ao sugerir que o enigmático Oumuamua poderia ser uma sonda alienígena ou vela de luz, devido à sua aceleração incomum e formato atípico. Agora, com o objeto 3I Atlas, Loeb retoma o debate, defendendo o uso do telescópio espacial James Webb para investigar sinais de aceleração não gravitacional, ou seja, movimentos que não se explicam apenas pela atração da gravidade. Se confirmados, poderiam indicar algum tipo de propulsão artificial. Porém, tais desvios também possuem causas naturais conhecidas, como a sublimação do gelo em cometas, que libera gases e altera discretamente sua trajetória. O que diferenciaria algo artificial seriam evidências mais concretas: mudanças de direção impossíveis pela física natural, emissões de rádio, indícios tecnológicos ou composições químicas não formadas em processos cósmicos usuais. O padrão de brilho também é um indício. Objetos naturais têm luminosidade irregular devido a formas assimétricas, enquanto um brilho constante poderia sugerir uma estrutura regular, possivelmente fabricada. Ainda assim, a história da astronomia mostra que explicações naturais prevalecem. Nos anos 1960, os pulsares chegaram a ser cogitados como sinais alienígenas devido à regularidade dos pulsos de rádio. Mas logo se revelou que eram estrelas de nêutrons em rápida rotação. O mesmo raciocínio se aplica hoje. A chance de 3I Atlas ser artificial é considerada mínima, mas não pode ser ignorada de imediato. O verdadeiro valor desse tipo de investigação está em ampliar o conhecimento científico. Questionar hipóteses improváveis, como a de tecnologia alienígena, mantém a ciência aberta a descobertas surpreendentes. Como disse Carl Sagan, alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Assim, enquanto o 3I Atlas cruza nosso sistema solar, astrônomos permanecem atentos, cientes de que, mesmo sendo apenas um cometa ou asteroide, ele desperta a grande questão: estamos sozinhos no universo? Mas afinal, como estudar um objeto escuro, talvez menor que uma cidade, viajando a 244 mil km por hora e situado a bilhões de quilômetros de distância? É preciso um poder tecnológico enorme. E felizmente, hoje temos mais recursos do que nunca. Neste momento, astrônomos ao redor do mundo estão apontando todos os telescópios disponíveis para o 3I Atlas, em um esforço global para entendê-lo antes que deixe nossa vizinhança para sempre. Observatórios terrestres do Havaí ao Chile e à África do Sul estão rastreando seus movimentos, medindo seu brilho e analisando a fraca luz que reflete para tentar decifrar sua composição. Mas os verdadeiros protagonistas são os observatórios espaciais. O telescópio espacial James Webb, com seu espelho de 6,5 metros e incrível sensibilidade ao infravermelho, é perfeito para estudar objetos como o 3I Atlas. O Webb pode detectar assinaturas de calor e identificar substâncias químicas e minerais em sua superfície. Astrônomos já conseguiram reservar tempo precioso de observação para analisar em detalhes esse visitante interestelar. O veterano Hubble, mesmo sendo uma tecnologia mais antiga, ainda fornece dados inestimáveis. Suas capacidades em ultravioleta complementam as do Webb no infravermelho, permitindo uma visão mais completa em diferentes comprimentos de onda. Juntos, esses telescópios espaciais podem revelar detalhes impossíveis de obter a partir da superfície terrestre. E não é só olhando. Os astrônomos também estão ouvindo. Radiotelescópios como o Very Large Array, no Novo México, e o Allen Telescope Array, na Califórnia, estão monitorando possíveis emissões de rádio incomuns. Ninguém espera seriamente captar transmissões alienígenas, mas essas observações ajudam a detectar se o objeto emite ondas de rádio ao interagir com o vento solar, o fluxo constante de partículas liberadas pelo Sol. À medida que o 3I Atlas se aproxima do Sol, veremos mais claramente. Seu brilho aumentará e, se for realmente um cometa, poderá desenvolver uma cauda mais visível. Essa cauda trará ainda mais material para estudo, pois contém partículas e gases liberados pelo próprio objeto.
A descoberta do 3I Atlas marca o que muitos astrônomos consideram o início de uma nova era no entendimento dos objetos interestelares. Durante toda a história humana até 2017, nunca havíamos confirmado sequer um visitante de fora do Sistema Solar. Agora, encontramos 3 em menos de 10 anos. Isso não é coincidência, mas sim fruto do avanço tecnológico. Nossa capacidade de detectar esses viajantes cósmicos melhorou de forma impressionante nos últimos anos. Pesquisas automatizadas do céu, telescópios mais poderosos e softwares sofisticados que identificam padrões de movimento incomuns têm sido fundamentais nessa revolução. O que estamos presenciando não é necessariamente um aumento súbito na quantidade de visitantes interestelares, e sim a capacidade de, finalmente, enxergar o que sempre esteve lá. O Observatório Vera Rubin, quando entrar em operação, elevará essa capacidade a um novo patamar. Sua enorme câmera fotografará todo o céu visível a cada poucas noites, criando um verdadeiro filme do cosmos, que tornará muito mais fácil identificar objetos em movimento. Astrônomos preveem que ele poderá descobrir vários objetos interestelares por ano, talvez dezenas. Esse crescente catálogo permitirá responder perguntas que antes só podiam ser especulações. A maioria desses objetos é de cometas, asteroides ou outra categoria? Eles se originam geralmente nas regiões internas ou externas de seus sistemas natais? Com que frequência sistemas planetários ejetam material para o espaço interestelar? As respostas remodelarão nossa compreensão sobre como sistemas planetários se formam e evoluem. Há também um crescente interesse na possibilidade de enviar uma espaçonave para interceptar um objeto interestelar. Embora o 3I Atlas tenha sido descoberto tarde demais para uma missão desse tipo, várias agências espaciais e empresas privadas já desenvolvem conceitos de sondas de resposta rápida, que poderiam ser lançadas assim que outro objeto for detectado com antecedência suficiente. Além da ciência pura, essas descobertas estão mudando a forma como pensamos o nosso lugar no cosmos. Cada objeto interestelar é uma conexão física com outro sistema estelar, uma evidência tangível de que o espaço entre as estrelas não é vazio, mas permeado por material expulso de outros mundos. Em certo sentido, nosso sistema solar não está isolado. Faz parte de um ecossistema galáctico maior, onde fragmentos de um sistema podem acabar viajando e cruzando o outro. Em certo sentido, nosso sistema solar não está isolado. Faz parte de um ecossistema galáctico maior, onde fragmentos de um sistema podem acabar viajando e cruzando o outro. Obrigado por acompanhar mais um episódio. E, já que você ainda está aqui, aproveite para clicar no vídeo que aparece na sua tela e conferir mais conteúdos de qualidade como este.